Olá, pessoal. Bem-vindos ao Papo BIM, o seu ponto de encontro com o futuro da inovação e construção. Preparados para construir conhecimento com a nossa segunda temporada, Tibu? Vamos lá, né? Pois é, quem diria. Estamos de cenário novo, como vocês podem perceber. Estamos trajados, a gente vai falar sobre isso, com uma camiseta que nós estamos lançando no início dessa segunda temporada. Mas eu te confesso, Tibu, que eu não imaginei que nós teríamos uma repercussão boa, positiva, tanto que a gente está dando continuidade ao nosso projeto. E mais do que isso, das pessoas, durante todo esse tempo que nós ficamos aí sem gravar, as pessoas nos questionando, e o podcast? Parou? Vamos retomar? Não vai seguir? Cá estamos, iniciando a segunda temporada com uma perspectiva absurda sobre o que a gente vai falar, as pessoas que nós vamos ter, já temos como confirmados, como convidados que nós vamos entrevistar. Muitos aprendizados da primeira temporada, né? Foram muitos mesmo. A gente sabe, inclusive, nós não tínhamos um roteiro, eu lembro que nos primeiros episódios a gente falava, não precisa, o podcast tem que ser aberto, livre e tal. Tem que ser, mas Exato. A gente precisa ter minimamente algo para compartilhar e falar a respeito. Então, eu estou ansioso, a gente vai seguir aí com esse projeto que para mim eu acho que é extremamente importante por vários aspectos. Para nós podemos falar do assunto técnico principal, de temas e temáticas, né, que a gente vai levar. Nessa segunda temporada, a gente vai focar muito na indústria. Exato. Desmistificar um pouco que o BIM é algo totalmente voltado para edificações apenas e pelo contrário. A gente veio da indústria, a gente já aplicava o BIM na indústria, então a gente sabe que a gente tem aí ferramentas e processos muito voltados para indústrias, tecnologias que vão além das convencionais, como a Autodesk, a própria Autodesk com ferramentas de indústria. Então a gente vai ter a oportunidade de ter convidados e convidadas aí que vão poder nos ajudar a desmistificar um pouco isso. Bacana. Eu acho que esse é o bacana, né, que a gente tem. Eu acho que tem essa questão que você falou, né? O projeto é muito importante, até por essa disseminação desse conhecimento, né? Trazer alguns assuntos aqui à tona, né? Sejam eles polêmicos ou não, né? Enfim. E eu acho que é bacana também pelos convidados que a gente vai trazendo, né? Então, eu acho que é um aprendizado, né, para quem está nos ouvindo e para nós mesmos, né? Então, tem bastante dia a dia aí, né, que nossos convidados tratam, né? Dentro de suas empresas, né? Enfim, como empresários ou como funcionários, e que muitas vezes a gente não sabe, né, como aquilo está sendo feito, né, como esse conhecimento ele vai se perdendo dentro das empresas, né? Tem coisa que a gente sabe que realmente, né, são coisas que não podem ser divulgadas, né, mas muito dessa parte desse fluxo, desses processos, como que realmente a coisa está acontecendo, tentar sair um pouco daquela teoria de case, né, e saber realmente como que isso está sendo aplicado, né, dentro de diversos cases, diversos segmentos aí que a gente tem na indústria. Sem dúvida. Paulo, eu queria começar um pouco desse papo, desse episódio de abertura da segunda temporada. Primeiramente, eu acho que é interessante a gente falar algo que é extremamente importante. Tudo isso que a gente consegue materializar, a gente conseguiu na primeira e conseguiu na segunda, muito é em razão da nossa empresa, da CADBIM. Exato. A CADBIM, é importante a gente enaltecer isso, é uma empresa que esse ano completa 17 anos. Como eu disse no primeiro episódio lá da primeira temporada, a gente contou a nossa história, inclusive. É uma empresa que hoje tem uma vertical de negócios muito mais diversificadas, olhando principalmente para a transformação digital, e seja para captura de realidade, desenvolvimento de treinamentos, engenharia, a consultoria e a obra. Então, nós temos aí um leque hoje de oferta de serviços com o contexto do BIM, o BIM sendo exatamente a inovação, né? A nossa temática é Inove com BIM, é exatamente para alavancar uma campanha de transformação digital que o BIM possa ser um acelerador para as empresas. Então, não à toa, nós criamos essa marca, eu não diria marca, mas é um slogan, Inove com BIM, Sim. Porque muito da indústria, muito da construção civil, a infraestrutura no Brasil faz às vezes mais do mesmo e vai passando o tempo e não entende por que os processos parece que estão estagnados. Estão estagnados porque as pessoas ou as empresas elas são engolidas por prazos desafiadores. Exato. E o desafio é que, como é que eu posso otimizar? BIM. Quando a gente fala de transformação digital, o BIM é um dos meios, eu diria que rápidos,
Claro que nada é tão simples, mas é um meio atingível, possível, e a gente está exatamente promovendo, através dos nossos contratos e projetos, a evolução da transformação digital, e nós nos sentimos ferramentas, né, de transformação digital dentro de empresas no Brasil e fora dela. Então, a Cadbin, ela patrocina e desenvolve todo esse aparato que vai muito além do que a gente está gravando do episódio, mas tem todo um staff por trás, de local, de edição. Então, obrigado por todos que fazem parte disso junto conosco. Né? A gente só vem aqui e grava, né? É a parte mais fácil. É a parte mais fácil. Mas tem toda uma agenda, gente. É difícil. É difícil fazer. Formatar uma temporada parece fácil, e não é. E foi exatamente isso que ficou para nós de lições aprendidas. Sim. A gente desenvolveu, parou, olhou para trás, erros, acertos. E aí a gente precisava desse tempo, né? Para melhorar a nossa... Nada diferente do que o BIM é. Você faz o primeiro, aí eu vou começar a fazer uma reunião comercial. Não quero isso. A gente faz a primeira POC, a gente implanta, a gente olha para o que foi feito, como foi feito, e melhora o processo na segunda vez. E essa é a nossa oportunidade de fazer uma temporada muito melhor do que foi a primeira, do ponto de vista de apresentação, de edição, mas principalmente pelas pautas que vão ser trazidas. Então, queria que a gente pudesse fazer, eu acho que, um apanhado do que foi a primeira... você me ajudar a relembrar muita coisa. Sim, vamos lá. Acho que a ideia aqui hoje, né? A ideia hoje é mais a gente estar fazendo essa divulgação, né, de estreia da segunda temporada, né? Exato. Eu acho que conseguir passar aí, né, um pouco do que a gente trouxe, né, como lições aprendidas, né, até mesmo a nossa maturidade, até mesmo como empresa, né, acho que não só como podcast, mas como Cadbin, né, trazer essas lições aprendidas e também falar aí para o pessoal o que eles podem esperar dessa segunda temporada, né, qual que é a temática, né, que a gente vai trazer aí, né, o que a gente pretende passar aí de conteúdo nessa segunda temporada. E até pegando o primeiro ponto aí, da nossa primeira temporada, né, que foi em 2022, né? Então, o que você acha que mudou, né, dessa primeira temporada de 2022, falando como Cadbin, né? O que você acha que mudou, né, para essa segunda temporada agora em 2024, né? Então, quais são as mudanças aí que você traz, não só tratando aqui do podcast, né, mas eu acho que de tudo, né, a própria evolução da empresa, né, a questão toda da transformação digital, né, que a gente vem batendo bastante nisso daí, né? Como que você acha a sua visão disso daí? Por incrível que pareça, 2022 foi um ano bem complicado do ponto de vista... Era um ano de eleição, então já é um ano atípico, porque o mercado por si só ele se movimenta de uma forma não tão progressiva. Ele tem uma retração natural do ponto de vista comercial, de investimento, de dúvidas sobre o que vem. Mas 2022 foi um ano extremamente importante porque foi o ano que a gente mudou nossa sede. A gente mudou para o nosso escritório. Hoje a gente está localizado na frente do Shopping Morumbi, é um duplex. Temos aí... Nós tínhamos, acho que numa comparação em termos de tamanho de empresa, nós éramos uma empresa de 20 pessoas, hoje nós somos uma empresa de 45 pessoas. Então, praticamente em 2 anos, nós dobramos o nosso tamanho. O nosso site está em vias de ser lançado no aniversário de 17 anos e isso deve estar acontecendo juntamente com o lançamento da segunda temporada. Então, enquanto a gente grava, o site está no forno para sair. Só que eu acho que mais do que o crescimento da empresa, do que a gente conquistou com a mudança de sede, com a conquista de novos clientes e a entrada em outros mercados que nós não atuávamos, nós aumentamos o nosso portfólio, a gente teve a oportunidade de nos aperfeiçoarmos em novas tecnologias e Sim. Isso eu quero, inclusive, te perguntar e fazer com que você me ajude a entender o que há de mais importante dentro de casa. Mas tem algo em específico que, para mim, marcou muito, porque foi uma ideia muito louca, se eu posso dizer assim, Sim. que eu tive durante... Todo mundo teve ideias loucas na pandemia, né? Então, de 2020 a 2021... Eu lembro muito bem quando eu disparei um WhatsApp, eu não lembro se foi na época para a Raquel, que hoje tá... A Raquel, em 2022, quando a gente fez a primeira temporada, ela estava comigo no comercial. Hoje a empresa ela tem um corpo de diretoria maior, mais estruturado, nós crescemos, a gente precisa estruturar a operação. Sim. Né? A gente conversa muito sobre isso, a empresa ela tem que crescer, amadurecer. Crescer, amadurecer. Exato. Então, não crescer, não parar, não amadurecer e não
Não tem como. Não tem como. A gente é engolido, a gente cresce estrutura, porque você vai crescendo e aí você começa a ver os gaps que isso vai criando, né, dentro da sua equipe, dentro dos seus processos. Às vezes falta de processo. Você estrutura, exatamente. Falta de processo, falta de norma, de pessoas que comandem pessoas. Sim, né? exato. Então, imagina que a gente tinha 20 pessoas, nós dobramos, e dobrar sem gerenciamento interno é impossível. E isso tem tudo a ver com BIM. BIM é processo, você muda a cultura. A gente teve que, nesses 2 anos, mudar a nossa cultura. Exato. Fazer o podcast nesse período seria desafiador. Mudar a sede, aumentar portfólio, clientes, tudo. Foi bem complicado. Mas nos deu oportunidade de amadurecer muitos aspectos. E tem um específico que eu estava comentando sobre uma ideia maluca que eu tive na pandemia, que foi... Assim, cada semana é uma surpresa. Tem empresas que simplesmente ligam e a gente atende e fala, tudo bem, vocês fazem BIM e tal. Vocês precisam de compatibilização de projetos, vocês precisam de projetos de engenharia, legal, vamos desenvolver. Vocês precisam de criação de acervo de família, só que nós temos... Não é a demanda que a empresa nos traz, não é o escopo de proposta que elas pedem. É o nível de maturidade que elas demonstram ao pedir as propostas. Sim. E isso sempre foi algo instigante e intrigante para mim, do tipo, mas como é que eu mensuro com quem eu estou falando? Porque cada cliente, quanto mais alto, eu aumento o meu nível. Quanto mais baixo, a gente é um trabalho de catequização quase. Exato. Né? De mostrar aquilo, como que o BIM funciona, Sim. como é que é o começo, quais são as dificuldades, contar a verdade. Abrir Exato. a caixa de Pandora e falar, você quer a verdade? O BIM funciona assim assado. Até mesmo saber como que a gente vai para uma reunião comercial, como né? É que eu me que aí, às posiciono? vezes, a gente... né? E já aconteceu muito disso, né? Vocês chamam a gente, né? A área técnica, para dar um suporte em algumas reuniões. E vocês passam uma premissa, né? Porque senão a gente entra muito tecnicamente na reunião. O que eu preciso falar? Exato. E aí o próprio cara que já estava um pouco perdido, eles falam, perdemos o cliente agora mesmo. Porque, né? Dependendo do modo como a gente fala, né? Coisas que pareçam simples para nós, né? Que estamos atuando nisso no dia a dia, ele vira até mesmo um complicador para quem não está entendendo do outro lado, né? Então, às vezes, uma frase que para nós é muito simples, o cara fala, não, então, eu não consigo ter isso. Eu não consigo ter Eu não consigo ter isso, eu desisti, né? Então, enfim, a gente também tem essa parte mesmo, né? Da gente conseguir classificar também esse cliente nessa questão de maturidade, enfim, né? E essa classificação, ela passava como? Como é que eu classifico um cliente que entra em contato? Como é que, mesmo na reunião de abertura, é difícil você... Às vezes a gente tem um tato um pouco do briefing que o cliente passa. Você sabe o histórico, a empresa, como é que ela está posicionada em relação à tecnologia e inovação. Mas eu tive uma ideia. Por que a gente não desenvolve algo que possa auxiliar as empresas a se posicionarem em relação ao nível de maturidade? Será que eles são iniciantes? Será que eles são intermediários? Será que eles são avançados em processos, em pessoas, em produtos, né? Em hardware, software? Tecnologia, em né? tecnologia, a gente precisa mensurar esses pilares. E existe um método internacional de cálculo de maturidade. A gente desenvolveu um site, uma ferramenta, para poder calcular essa maturidade das empresas e auxiliar. Isso gratuito, tá? Então, assim, em 2022, a gente não tinha isso, não tinha site novo, não tinha a plataforma de maturidade. Vocês estão assistindo o episódio, acessa aí, maturidadebim.com.br. Exato. Lá você vai colocar as informações básicas, não tem cartão de crédito, não tem cadastro, não tem banco, não tem nada. Você vai colocar as informações básicas e vai responder. Então, você vai responder um questionário de mais ou menos de 15 a 20 minutos, onde você vai dizer sobre políticas, processos da empresa, nível profissional e as ferramentas e o hardware que você usa, para daí a ferramenta te dar um relatório resumido sobre como que o seu nível de maturidade empresarial está. Isso fez uma diferença, tem feito uma diferença absurda para a gente entender que, assim, muitas empresas têm o BIM e, ao mesmo tempo, não têm. Exato. Eu diria que, refazendo a minha frase agora, muitas pessoas têm softwares e não têm processos. Sim. De BIM, em BIM, no BIM. Isso é intrigante porque se passa uma falsa imagem, e eu acho que a gente tinha, ao longo dos últimos anos, de que dá a impressão que o mercado brasileiro como um todo ele tinha evoluído muito. Sim,
na adoção de tecnologias. Exato. Mas não na maturidade e no aperfeiçoamento do processo BIM. Sim. Então, Tanto é que é engraçada a questão, né? E um paralelo até mesmo do que você trouxe, em que tem empresas, né, que a gente conhece e a gente sabe que ela tem um corpo técnico muito bom, só que ela não tem um processo. E você fala, ferramental, cara, você tem pessoas muito boas, né? Que trabalham bem no software, só que não existe um processo em cima daquilo ali. Então é tudo feito de forma muito individualizada. Exato. E você não consegue, né, ter uma entrega de valor em cima disso, né? Porque a empresa não tem um processo. Então, cada um utiliza da forma que quer, né? Então, para o seu propósito, né? Não, eu sou muito bom aqui, vai em Revit, em qualquer uma dessas ferramentas e o cara sabe fazer, só que aquilo ali ele utiliza muito mais para ele, né, do que realmente um processo da empresa, né, onde a gente consiga ter ali uma entrega bacana, uma questão de processo, né? Então não tem, às vezes é um processo bem antigo, né, que a gente tem que atualizar, ele nem né? sabe que ele precisa mudar. Exato, porque em muitas vezes a gente fala mesmo isso daí, o pessoal até pensa, né, pô, não, mas processo, tem processo aqui, tem ISO, tudo bem, só que os processos, né, eles têm que serem atualizados também, né? Então tem novas ferramentas e tecnologias que a gente precisa de algumas atualizações de processos, né? Não Sim. tem como a gente, né, imputar algumas tecnologias sem fazer algumas mudanças, né? Exatamente. Então, assim, fazendo puxando assim um filme na cabeça, 2022 foi um ano desafiador por N aspectos, mas ao mesmo tempo foi um ano em que a gente conseguiu planejar muito bem os 2 próximos anos, que foi um ano, nosso melhor ano, disparado, do ponto de vista de entrega de valor, de grandes projetos, de boas entregas, de aumentar o nosso time, de amadurecer tudo aquilo que a gente tinha, tanto na questão de desenvolvimento como de ferramental. 2023 foi um ano fantástico e 2024 tem já uma perspectiva excelente, só que tudo isso é baseado em trabalho. Então, e esse trabalho ele também passa por algo que eu comecei basicamente a olhar muito. A gente conversou muito sobre estratégia ao longo dos últimos anos, mas a parceria com grandes empresas também, como eu vou dar um exemplo aqui, porque eles vão estar conosco. Então, dando um spoiler, né? A FF Solutions, que é uma revenda, é uma empresa que para muitas pessoas eles são concorrentes da Cadbin do ponto de vista de consultoria, eles são os nossos maiores parceiros. Em muitos contratos a gente trabalha com uma única camisa. Sim. Então é impossível não... Eu já estive em eventos da FF Solutions, assim, eu tenho um carinho especial pelo time deles e é impossível eles não estarem conosco aqui. Mas a FF, por exemplo, tem um produto que para nós, eu acredito muito nisso na capacitação e no ensino. Porque pessoas que se treinam, se capacitam, são bons profissionais para poder conduzir as ferramentas dentro das empresas e a gente entra exatamente com o processo, né? Olhar o processo, mapear, criar um diagnóstico. A FF tem uma ferramenta poderosíssima, com uma jornada, uma trilha de conhecimento, que é a Build Lab Academy. A gente vai deixar no link do episódio aqui para vocês. Lá tem todo tipo de instrução para você aprender software, inclusive ter esse olhar para processo e saber como cuidar um pouco disso. Sim. Então, assim, a adoção de parceiros estratégicos que tenham sinergia conosco também foi uma grande mudança da primeira para a segunda, a ponto de termos a FF aqui nos próximos episódios. Então, a FF vai estar conosco falando de BIM, de transformação digital, de indústria, como que eles desenvolvem os cases, falando um pouco mais dessa ferramenta deles. Sim, bacana. E é isso. Eu acho que do ponto de vista de evolução, de crescimento, não só da primeira temporada, só falando de podcast, mas a Cadbin ela evoluiu em muitos aspectos. Bacana. Paulo, mas eu queria te perguntar agora especificamente de podcast uma coisa. Internamente, nas brincadeiras ou nos momentos sérios que nós tínhamos, a gente, quando a gente começou a planejar essa segunda temporada, a gente olhava para a primeira temporada e falava assim: pô, esse episódio ficou legal, esse episódio não tá, esse episódio eu falei tal coisa, eu tenho vício de linguagem, a gente se cobra muito. Sim. Na primeira temporada, eu posso falar, já vou falar. Na primeira temporada eu não tinha essa tatuagem aqui, que é a tatuagem do meu filho. Aí. Eu não tinha esse pequeno, o senhor Bernardo, que agora já está fazendo 1 aninho. Então, assim, o que mudou da primeira temporada pro Rodrigo? Eu não era pai, agora eu sou pai. E tem um agora picuto. Temos um pai aqui, picuto de dois quase, pais, né? Não, você já tem 3 gigantes. O Paulo tem 3 filhos. Exato. Então, assim... Eu sou o pai de primeira viagem, então o Bernardo, quando escutar isso, meu pai tem um podcast. Tá vendo?
Quem sabe a gente faz um babycast um dia. Vamos ver se a gente traz os pequenos. Como é que para eles falarem como é que é a rotina dos pais, que não só falam de BIM e engenharia. Mas assim, falando em episódio, tirando as brincadeiras que a gente tem de almoço, tal, descontraídos, sim, qual foi o episódio para você que mais marcou e por quê? Tem como classificar um episódio lá que assim, primeira, não né? tem, quem tá assistindo pela primeira vez a segunda temporada, chegou para ele, vai assistir esse ó, episódio. tem que assistir esse aqui. Você consegue selecionar um? Sei se a gente vai conseguir, assim, né, trazendo sobre a primeira temporada, né, eu acho que foi, como a gente falou, né, foi de bastante aprendizagem, né, desafios para nós, né, eu acho que não para falar sobre os temas, mas sim, né, de transformar isso nesse produto, né. Exato. Enfim, acho que não é o nosso dia a dia, né, Não. as nossas funções, mas enfim, eu acho que a repercussão foi bacana também, né, eu acho que tanto internamente, né, a gente comentou bastante, mas outras pessoas também, né, vieram comentar, eu quero ir lá no podcast, enfim, pô, ficou bem legal o tema que vocês trouxeram, né, pessoas assim... O formato. Exato, formato, né, então, exato, porque não é uma coisa muito acadêmica, né, muito focada na parte técnica mesmo, né, quem assistiu os outros episódios viu, a gente vai muito trazendo a história, né, do próprio convidado que está vindo, né, que o nosso convidado, a gente sabe da história dele, né, dentro da engenharia, dentro da relevância da arquitetura, que ele tem. a relevância, e a gente vai trazendo isso como histórias, né, e vai dando ali colocando umas questões técnicas ali, mas sem ficar aquela coisa maçante, nem acadêmica, assim, né, enfim. Então, esse é o intuito do nosso podcast, né, e vai continuar assim na segunda temporada. Agora, trazer um episódio, cara, favorito é difícil, que a gente trouxe temáticas diferentes, né? Então, foram todos bem... Você não tem um preferido? Bem bacana. Eu acho que eu não tenho nenhum preferido. Porque, assim, o primeiro foi uma apresentação, né? Uma apresentação da empresa. E aí, depois a gente teve assuntos da infraestrutura, que ficou bem bacana. O Renato Gama ficou bem legal. O Renato Gama ficou legal, porque verdade. ele trouxe uma visão, né, de infraestrutura, acho que bem legal, né? Não só, como a gente falou, né? Então, a gente tem o BIM ali, mas... tem todo um pano de fundo, né, sobre tudo que a gente está falando. Então, eu acho que o episódio de infraestrutura ficou bem legal, todas as colocações, né, até para aquela pessoa que às vezes não conhece nada de infraestrutura. Sabe? Sei que ali tem uma disciplina, existe uma questão de vez em quando que eu olho nos projetos, que é infraestrutura, né, e tem muita gente que olha assim, infraestrutura, enfim. E ali a gente consegue entender, né, no episódio, a gente conseguiu entender a grandeza disso tudo, né. Então, toda a parte de infraestrutura e urbana, portuária, que ele focou bastante, né. Deixa eu ver. Pô, do Ricota foi muito legal, né? O episódio do Ricota, do Thiago Ricota, ele foi desafiador. Eu acho que eu comentei isso na gravação. Foi. Você falou até na gravação. Você falou, cara... Foi o episódio que eu mais me preparei. Porque o Thiago, ele tem algo... toda a parte de experiência do cliente, que ele fala da Trimble, a visão de arquiteto, a passagem dele na TIE... design de generativo que ele lida, as coisas de inovação que ele traz, ele é um cara que vive e inspira isso. Ele inspira isso todos os dias. Então, foi bem desafiador porque, assim, eu não vou dizer que eu não me senti confortável, mas ele foi um convidado que eu tive que me preparar para não falar bobagem. Exatamente. Porque senão a gente ia ser engolido. Exatamente. Eu acho que ficou legal porque nem foi combinado, né? Mas assim, né, a nossa temática agora, ela fala bastante sobre transformação digital e indústria, e a gente finalizou, né, com um episódio que falava muito dessa transformação digital, né, então a gente estava pegando realmente tecnologia, né, transformação digital na veia, né, falando ali de diversas coisas, inteligência artificial, enfim, né, o Ricota ali acabou trazendo vários assuntos à tona ali, né. Tivemos o do Márcio também, que foi muito interessante por toda a história, né, a passagem, então a gente vinha desde a prancheta ali, né, isso eu acho que foi bem legal, né, até para trazer para todo mundo, até para nós mesmo, né? Relembrarmos, né? Eu relembrar tanto porque eu não peguei época de prancheta. Não sei se você pegou época de prancheta, então. Você pegou época de prancheta. Eu sou mais novo que você, mas eu peguei. Claro que não. Mas eu acho que foi legal, né? Até mesmo pra gente ir tentando, né? Tentando traçar, né? Como que eles faziam isso antigamente, né? E trazendo alguns processos que hoje a gente utiliza e que é tão simples para nós, né? Simples porque é uma coisa, sabe, que você tá ali, as pessoas vão chegando na tecnologia, ela deixa algumas coisas bem simples e a gente tenta trazer para aquela realidade, né? Sem tecnologia, um monte de gente na prancheta fala, cara, hoje a gente às vezes olha uma compatibilização, né? Com botões ali, né? Com botão você faz uma compatibilização. Como que você fazia nessa época? Todo mundo, cada um na sua prancheta, como que eram as reuniões, né? Como que se organizava isso daí, né? Como que era
principalmente a rotina do pessoal de planejamento, sabe, né, nessa época. Então, eu acho que esse episódio foi bem bacana pra gente ver mesmo, né, conseguir enxergar toda a evolução que nós tivemos, né. Então, por mais que a gente sabe que tem processos falhos, né, que existem coisas aí, muitas coisas a serem melhoradas, tem itens que hoje a gente olha e fala, cara, isso daqui precisa muito ser melhorado. Só que a evolução da engenharia como um todo, né, em todo o seu ciclo de vida, eu acho que nesse episódio ficou bem claro assim, né, a evolução que essa tecnologia já nos trouxe, né, tanto em processo, tanto em softwares, hardware, né. Eu te confesso que por favor, Renato Gama, Bruna, Wesley, Ricota, nada pessoal. Mas o episódio do Márcio, ele traz um peso, pegando muito um conceito que eu tenho. A gente não consegue melhorar se a gente não olha para o passado e não faz as nossas lições aprendidas. Então, o episódio do Márcio, ele traz um contexto, um pacote de conteúdo da prancheta Albin, que eu acho que ficou uma sacada muito legal, porque Sim. mostra hoje para quem está se formando, para quem está iniciando agora a sua carreira na engenharia, que lá no passado, as dificuldades que hoje são grandes também, isso não tira, a gente não tem só facilidades, pelo contrário, a gente tem mais desafios, as ferramentas exatamente pelo número de desafios que surgem, mas lá no passado era outra realidade, outro volume de tudo, de comunicação, de desenvolvimento, de fax, ele falava no episódio. Sim. Então, assim, olhar para o episódio do Márcio e trazer hoje para os tempos atuais, traz um pouco da nostalgia da gente, às vezes, baixar a bola em algumas coisas e falar, porque a gente não consegue melhorar o nosso presente e o nosso futuro se a gente não olha para o passado. Sim. Então, do ponto de vista filosófico, o episódio dele me pessoalmente, tá? Sim. Não é o que eu gosto mais, mas eu acho que é o que foi um dos mais enriquecedores para mim. Sim. E acho que é bacana até mesmo nesse ponto que você pegou, né? Trazer tudo como aprendizado, né? Então, né? E aí estamos falando aí 50 anos atrás, né? E se isso já era feito ali, né? Então, eu acho que traz um ensinamento pra gente focar bastante na questão técnica e na engenharia propriamente dito, né? Que eu vejo isso se perdendo bastante, né? Uma questão do pessoal tratando muito de software e tecnologia, mas esquecendo que isso é só um produto para a engenharia, né? Então, né, a gente tem que trazer isso como potencializadores, né? Mas não como solução. Então, assim, né, a solução ela sempre vai ser técnica. Então, eu vou precisar das pessoas ali técnicas, né? Então, assim, o software não vai fazer nada, né? Enfim, é um potencializador, né? Então, a gente vai conseguir, né, otimizar tempos, otimizar prazos, ser mais assertivo, sim. Só que eu vejo em muitos momentos o pessoal meio que esquecendo da engenharia, né? Esquecendo daquela bagagem técnica, né? Esquecendo... E são coisas que, o mundo é o mundo hoje em dia, né? E olha o tanto de construções que nós temos e a tecnologia, ela vem aí, né? Agora, né? Praticamente, aí nos últimos 50, 40, 30, né? Cada vez mais. Mas a gente tem diversos projetos milenares aí e não existiam tecnologias para isso, né? E estão de pé aí, então... Mas deixa eu aproveitar isso que você está me falando e então trazer um outro questionamento. Então, um olhar um pouco diferente. Hoje, das tecnologias que nós temos... eu vou falar da Cadbin. Sim. Mas assim, sua opinião... Mas pode ser uma opinião geral. Hoje, e todas as ferramentas de mercado que a gente tem, qual que é o conceito de tecnologia que a gente tem, que você olha e fala, isso aqui para nós é essencial e não dá para abrir mão? Tá. Se quiser nomear... Puxando assim, mais pro técnico, né? É pro técnico, técnico. Esquece o processo, mas pensa assim, em termos de... O que você tem como visão, sendo um diretor técnico, dizendo, olha, hoje eu não consigo abrir mão dessa tecnologia, desse software, desse fabricante, não tem problema, pode nomear. Sim. A gente não tem compromisso e nem contrato com ninguém, com nada e com ninguém. Você consegue dar nome a algo ou citar algo que fala, isso aqui eu não consigo abrir mão? Cara, eu acho que hoje, seria um ambiente comum de dados, um trabalho na nuvem, vamos dizer assim, um CDE. Tá. Eu acho que generalizando, né, até porque softwares e ferramentas, até mesmo nós, como consultoria, a gente acaba utilizando diversas. E até mesmo como desenvolvedores de projeto, né? Porque muitas vezes ali o cliente final, né? Aquilo ali já está propostado, né? Então você se adapta, né? Então, claro, né? A gente tem softwares que a gente utiliza dentro de casa, né? Quando a gente consegue escolher, mas eu acho que questão de softwares, assim, né? E ferramentas, eu acho que
eu acho que eu não colocaria nenhuma, até porque a gente vai se adaptando, né? Então eu acho que todos são importantes, todos têm os seus propósitos, né? Mas como uma questão mais geral, eu acho que um ambiente comum de dados é uma coisa que hoje não dá mais para abrir mão. Pelo menos nós, internamente, Cadibin, né? Eu acho que até mesmo por questão de geografia dos contratos, né? A distribuição. Exato, distribuição dos contratos que a gente tem, né? Hoje em dia, até mesmo da nossa equipe, né? Então... Porque uma parte da nossa equipe não está em São Paulo. Exatamente. Então a gente tem bastante gente, né? Trabalhando de forma remota mesmo, né? Full. E até mesmo em grandes contratos, hoje em dia a gente vê, né? Então a gente tem aí, às vezes, 6, 7, 8 empresas envolvidas, né? E não só Brasil, né? Então a gente tem Brasil, Estados Unidos, empresas lá da Europa. E aí isso daí eu acho que é uma coisa que não tem como abrir mão hoje em dia, né? Essa centralização dos dados, né? O gerenciamento dos dados, a colaboração, entendeu? Perfeito. Então eu acho puxando mais para a área técnica, eu acho que hoje essa é uma parte essencial. Eu acho que isso não tem muito como voltar atrás. Eu acho como tudo na tecnologia, né? Tudo está na nuvem hoje, mas eu acho que o ambiente comum de dados, ele nos proporciona muitos benefícios. Eu acho que ele ainda pode ser... Nós, até mesmo como usuários, né, ainda temos muitos que aprender. Ele também, né, está remoldando, ele também está evoluindo. Os CDEs, em geral, eles estão evoluindo. Eu não sei se você vai concordar comigo, no âmbito geral, assim, agora eu também não vou citar nomes, mas os principais CDEs ou são exigências ou são opções nossas, eles têm infraestruturas muito boas, têm funcionalidades excelentes. Todos eles cumprem um requisito básico, que é a colaboração e a gestão da informação. Exato. A gente não está falando de gestão da documentação, a gente está falando de gestão da informação com documentação atrelada. Sim. Eles são essenciais, então entendi. Eu não imaginei que a sua resposta pudesse ir para esse caminho, mas pensando em gestão e gerenciamento, o que você está me dizendo é muito de encontro o que eu tenho hoje como premissa. E eu só consigo fazer uma boa gestão comercial e técnica sabendo que eu tenho todos os dados centralizados dentro do meu RP. Sim. É básico. E eu faço uma comparação. Para você, o CDE é o seu RP de engenharia. Exatamente. Perfeito. É onde a gente... Perfeito. Hoje a gente consegue cruzar muita coisa, né? Fazer muitos contratos, diversidade de contratos, e não importa o tipo, cada contrato acaba tendo a mesma tratativa. Você centraliza as informações, processa os dados, sabe quem está fazendo o quê e colaborando com o quê. Exatamente. Muito bom. Vamos lá, vamos seguir. Vamos seguindo. Vamos ver aqui o que nós preparamos, nós mesmos preparamos aqui, né? Hoje no mercado brasileiro, Rodrigo, o mercado brasileiro ele tem contratado BIM nos últimos anos, e se sim, né? A gente tem muitas variações hoje para o BIM, né? O BIM é uma palavra. Mas como que você acha que o mercado está atuando mais, né? Demandando mais hoje, pelo menos Brasil, né? Com implantações, modelagens, treinamentos, engenharia, né? Quais desses, ou algumas outras demandas aí, né? Que você vê que tem surgido bastante, né? Puxando mais para a parte comercial. Como que o Brasil está demandando a questão do BIM hoje? Eu não quero ser irresponsável e dar uma informação, mas eu vou dizer um pouquinho da minha percepção sobre uma informação e um número que eu vi e eu preciso confirmar, mas eu quero compartilhar se isso for verdade. Há 5 anos atrás nós tínhamos, acho que foi o Sinaenco que soltou isso, há 5 anos atrás nós tínhamos 6% das empresas adotando o BIM no Brasil. Hoje nós temos em torno de 21% das grandes construtoras. Eu vejo, e se isso for verdade, a gente tem um universo de 80% das construtoras no país ainda em vias de... Eu diria que 20% podem estar usando, mas aquilo que a gente falou, podem estar usando como uma prova de conceito, usando as ferramentas, mas ainda não olhando muito para o processo. Mas eu não vou julgar isso. Sim. Então a gente tem um universo de 79% das empresas de construção longe de adotar o BIM. É inegável que nos últimos anos a carga e as solicitações de modelagem caíram. Então, do ponto de vista comercial, a maioria das empresas que nos contatam e os clientes que nós já temos de casa, eles dificilmente pedem modelagem, mas ainda existe quando a construtora às vezes recebe um projeto em 2D e ela quer usar a funcionalidade da modelagem
e não é BIM, mas ele quer usar um recurso de compatibilização na maquete. Sim. Tudo bem. Isso tem caído. O que mais tem sido solicitado? Projetos diretamente, seja em fase de anteprojeto, conceitual, estudo de viabilidade em BIM. A engenharia propriamente dita, nascendo dentro das ferramentas e a gestão dentro de um CDE, tem sido um principal produto. E é uma dos nossos principais carros-chefes hoje, que é a nossa engenharia de desenvolvimento de projetos executivos básicos. Além de algo que é extremamente importante. Muitas das empresas que têm a oportunidade de fazer, por exemplo, o cálculo de maturidade, quando usam a nossa plataforma gratuita e olham que, pô, eu posso, minha maturidade está média, está baixa. A gente tem sido muito demandado também em processos de auditoria. Olha aqui para dentro de casa, entende o que eu tenho de BIM instalado. O que eu posso mudar para melhorar isso? Sim. Então, se eu puder classificar em 2 tipos de contratos e propostas que a gente mais faz e mais ganha, é a proposta voltada na implantação com a reciclagem do conhecimento do que já é existente e do desenvolvimento de projetos de engenharia nativamente no BIM. Então, não se faz o projeto em CAD para depois modelar. Exato. O projeto já nasce dentro do BIM. Sim. Isso é o que o mercado nos últimos 2, 3 anos tem mais pedido. Era Isso uma é bom, coisa tá? muito recorrente, né, que a gente tinha, né? A questão da modelagem mesmo, né? Principalmente ali para um uso de compatibilização, principalmente, né? Eu acho que durante muito tempo foi uma das demandas mais recorrentes aí que a gente tinha de BIM, né? A maior demanda que nós tínhamos era exatamente essa. Exatamente essa, era... E esse era o ponto de entrada em muita empresa também, né? Até mesmo para entender um pouco do processo, né? Não era... Hoje a gente está falando aí de uma maturidade de mercado, até mesmo, né? Isso não é um problema. Exato. Começar pela modelagem não é um problema e nunca vai ser. Exato. Mas eu particularmente te confesso que a gente já mensurou isso. A amostragem de modelagem ela tem cada vez menos sido pedida. Cada vez mais o desenvolvimento de projetos de engenharia tem acontecido. Isso é ótimo. Sim. Que demonstra que o mercado entende que modelar, muitas vezes, se não for algo estratégico, eu confio no projeto. Não precisa modelar. Se você confia no projeto e vai construir, maravilha. Sim. Não, eu não confio tanto. Eu preciso de uma análise crítica. Mesmo os projetos que não são muito confiáveis, é engraçado citar isso. Tem muitas construtoras hoje que ligam para nós e assim, eu tenho um projeto, eu quero que vocês transformem, modelem em BIM, mas eu quero que você faça uma reengenharia do que eu recebi. Sim. Será que tem um método construtivo melhor para civil? Será que as fundações eu tenho outro... Será que eu preciso fazer uma laje aqui diferente? A gente faz um trabalho de reengenharia, né, uma validação do projeto executivo para entender qual que é o melhor caminho que a construtora pode ter para executar aquela obra. Então, a gente aplica uma engenharia com o BIM e aí não tem jeito. A gente aplica a engenharia, define o processo de trabalho pensando na construção e aí se faz a modelagem para gerar as compatibilizações. Perfeito. Ô Paulo, eu acho que de uma forma geral, assim, a gente pode ficar aqui... Não sei se nós já passamos de 30, provavelmente nós já passamos de 30 minutos, eu não tenho dúvida disso, a gente deve estar em 40 minutos de episódio. Mas de tudo que a gente tem a falar nessa segunda temporada, de uma forma geral, o que todo mundo pode esperar dos episódios que virão? Bom, eu sei, sem dar spoiler. Agora, a primeira vez que eu vou falar isso para alguém, cuidado com a boca. Sem dar muito spoiler. Não, sem spoiler. O que vai vir? O que eles podem esperar? Bom, vamos lá. Eu acho que essa temporada aí a gente vai trazer o foco, né? Como a gente já até falou nesse episódio aqui, né? É bastante em transformação digital, né? Então, temos a questão do BIM, né? Enfim, mas eu acho que a gente tem muitas outras tecnologias, né? E processos e metodologias vindo, né? Com essa questão. E eles se agregam, né? Em muitas vezes. Então, a gente vai trazer aí um pouco essa questão da transformação digital, muitas vezes até mesmo alguns episódios sem falar tanto de BIM, né? Tão focado ali no BIM, mas coisas que se complementam, né? Se agregam dentro do ciclo de empreendimento aí dentro do ciclo de qualquer empreendimento, mas muito focado no industrial, né? Esse ano a gente quer focar bastante aí na área industrial. É uma área que a gente gosta de falar bastante, né? É uma área... Cresceu. É a área que a gente cresceu aí, então é uma área que a gente acaba
acaba tendo bastante pitaco aí para dar também, né? Mas para essa temporada o foco vai ser esse, vai ser bastante transformação digital e principalmente a gente focando aí para essa parte industrial, gerenciamento de obra também, né? Sim, então assim, falar de obra. Bastante gerenciamento de obra, porque eu acho que são itens que a gente até mesmo, né, fez alguns estudos, né? E a gente sabe que não tem muitos cases, né? Também. Então, não se tem tanta divulgação disso. A gente sabe que tem coisas que não vão ser divulgadas mesmo, porque nem podem, né? Ser divulgadas. Exato, mas a gente está tentando aí, né, com os convidados que a gente vai trazer, né, tentar mostrar um pouco mais de como isso está sendo aplicado, se está sendo aplicado mesmo, né, se deixou de sair um pouco da teoria e está realmente sendo aplicado, né, o que está funcionando, o que não está funcionando, mas muito mais focado para o industrial. Então, acho que o objetivo dessa temporada vai ser esse. Maravilha. É muito foco no industrial, falando aí de transformação digital, como a gente já falou também no outro, mas eu acho que nesse a gente vai tentar focar um pouco aí nessa parte industrial. Maravilha. Bom, o que eu posso dizer é que, tanto quanto você, eu estou bastante entusiasmado e ansioso para as gravações que virão. Acho que a gente conseguiu cumprir de uma forma bem tranquila. Sim. A gente quebrou um pouco o gelo de gravação, a gente estava 1 ano e meio quase sem gravar, então a gente pôde retomar, a gente conseguiu refazer bastante o layout, mudar o jeito, né, o nosso estúdio. Então, eu acho que tem muita coisa boa que vai vir por aí. Eu concordo com você, o industrial vai ser um tema gostoso de explorar e interessante do ponto de vista de demonstrar e deixar provado que tanto quanto as edificações, o BIM, nada de braçada. Tem muita empresa que sabe que a adoção é irreversível. O industrial, e muitas das vezes, talvez já muitas empresas façam BIM. Sim. E nem sabe que fazem. Sim. Então a gente vai ter aí a oportunidade de comprovar isso. Sim. Essa parte vai ser bem legal. Vai né? A gente ser. Trazer um pouco desse passado aí, né? O nosso passado. Exato. Inclusive. E tentar demonstrar, né, que a gente já fazia diversas coisas e não tem muito desse processo, né? Enfim. O Paulo, o que eu quero fazer, eu vou pedir ajuda depois para o meu time de marketing, se for possível, mas eu acho que sim, eu acho que isso é sem problema. Eu vou propor o seguinte: essa nossa camiseta em 9 com BIM, a gente vai fazer 2 sorteios. Vamos fazer um sorteio dessa camiseta no YouTube. Então, você que está assistindo no YouTube, você de repente que está escutando no Spotify ou está vendo um corte, vem aqui no nosso canal do YouTube, faz um comentário, faz uma pergunta ou uma sugestão de temas futuros, tá? Que vocês queiram e marca uma pessoa, marca um amigo seu, indica isso. Daqui a gente vai dar um tempo, vai soltar uma regra um pouco mais assim, preciso que vocês interajam conosco e marque uma pessoa para estar concorrendo a essa camiseta. A gente vai fazer um sorteio dessa. A gente vai fazer o seguinte: tanto no Instagram quanto no YouTube, nós vamos sortear 2 camisetas para qualquer pessoa que resida no Brasil. Então, se você quer ter uma camiseta em 9 com BIM, faz uma pergunta, faz um comentário, que simples que seja, sobre se você gostou do episódio, não, sugestões de melhoria, críticas. Não gostei, tá tudo bem. Dê uma sugestão para que a gente possa melhorar a nossa forma de apresentar. E, basicamente, marque um amigo. Legal. Convide um amigo para conhecer também esse material. Tem muitos estudantes, tem muita gente que trabalhou conosco, tem muito colaborador que está conosco. Então, isso vale para todo mundo, tá bom? Então, faz um comentário, faz uma pergunta, uma crítica, uma sugestão, um elogio e marca uma pessoa. 2 pessoas no YouTube e 2 pessoas no Instagram serão sorteadas. Então são 4 camisetas. São 4 camisetas. 4 camisetas, hein, pessoal? Ele aumentou a oferta, era 2. 4, são 4 camisetas, tá bom? Muito bom, pessoal. Paulo, chegamos ao fim do nosso episódio. Quero te agradecer, esperar que você seja meu parceiro aí de jornada para a gente poder fazer também essa segunda temporada de forma honrosa e proveitosa, tanto para nós como para quem está nos assistindo. Então, obrigado você por estar comigo nesse projeto, porque sozinho não dá para conduzir tudo isso, tá bom? Bacana, vamos lá, estamos juntos aí nessa segunda temporada, espero que a gente consiga
trazer bastante conteúdo para vocês e consiga seguir com o nosso intuito, né? De trazer bastante conteúdo, mas de uma forma leve, né? De uma forma bacana aí, descontraída. E dando seguimento nesse projeto. Vamos lá, que a segunda temporada chegou. Só está começando. Gente, obrigado pela participação de vocês, por nos acompanhar até agora. Espero que tenha sido proveitoso recapitular o que aconteceu na primeira e projetar o que vem aí pela segunda temporada. Vejo vocês em breve no episódio de lançamento, tá bom? Um abraço. Abraço.